Nesse vídeo você vai aprender como combinar cores como um mestre em apenas 3 passos avançados que ninguém te ensinou até agora. Já pega papel e caneta aí, porque você vai precisar, porque depois desse vídeo o seu design nunca mais vai ser o mesmo. Já muito bem-vindo ao quadrante 28A. Sou J1711, designer profissional há 16 anos. Se você chegou agora, se inscreva e bora para a tela do PC. Sempre que você for combinar as fontes, a tipografia do seu design, você precisa parar para pensar um momento nessa primeira coisa, porque ela é a mais importante na hora de criar um design. Para quem que você está criando esse design, meu amigo? É para essa coisa mais importante, que é nada mais, nada menos do que o público-alvo. Se você está criando um design sem pensar no público-alvo, sem pensar em para quem ele vai ser, cara, o seu design vai ser todo cagado. Simples assim. Essa é a primeira coisa que você vai parar para pensar dentro do seu design na hora que você for combinar as fontes, a tipografia do seu design, tá? Vamos começar aqui por essas fontes bem simples, que eu vou te explicar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Quando você olha para cada uma dessas fontes aqui, desses estilos de fonte, o que você vê? Você consegue enxergar para quem é só de bater o olho nessas fontes? Se eu olhar para cada uma delas, eu sei exatamente para quem eu vou usar cada uma delas. Inclusive, combinações entre elas mesmas. Você consegue? Se você não consegue, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu vou te explicar cada coisa que ninguém nesse YouTube vai te explicar, vai te ensinar, vai mostrar para você como é que faz. Então presta atenção em cada detalhe, porque isso aqui é conteúdo de curso. Da mesma forma que o vídeo anterior sobre combinações de cores. Se você não viu, eu vou deixar um link fixado nos comentários aqui, tá? Vai lá ver depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui. Então, olhando para cada uma dessas fontes aqui, tenta imaginar, tenta visualizar quem é o público delas. Cada uma delas tem um aspecto, transmite uma certa sensação, transmite uma certa personalidade. Esse aqui é o ponto em que você precisa prestar atenção sempre que for selecionar as suas fontes. Claro que eu selecionei essas fontes pensando já nesses públicos, que é o que você precisa fazer quando for combinar suas fontes no seu design. Vamos começar isso aqui do começo. Se você olhar para essa fonte aqui, que tipo de público você imagina olhando esse daqui, olhando essa fonte aqui? Pensa aí, tá? Não espera eu responder, não. Pensa aí. Pausa o vídeo, olha para ela e fala, porra, para que público que eu posso usar isso aqui? Que público que se identificaria melhor com esse tipo de letra? E aí você vai começar a entender um pouquinho mais a fundo como é o trabalho de um designer profissional, beleza? Basicamente isso aqui é voltado mais para um público mais moderno, um público mais descolado, que não tem assim tão engessado, tá? É só um exemplo bem simples, é uma fonte sem serifa com algumas características particulares, mas a gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Agora, se a gente passar para essa daqui, por exemplo, qual é o público que se identificaria melhor, ou melhor dizendo, qual é o público para qual eu usaria essa fonte? Um público ao qual se encaixaria melhor com esse tipo de letra, tipo, vamos pensar diferente, tá? Um tipo de design que se encaixa, aonde se encaixaria melhor essa fonte, aonde vai conversar diretamente com o meu público. Nesse caso aqui é uma fonte mais manuscrita, não é cursiva. Você falou cursiva, você errou, tá errado. Essa aqui é uma fonte manuscrita. Isso significa que ela é um pouco mais leve, ela é um pouco mais amigável e ela é voltada mais para um público feminino. Existem regras sobre isso, mas a gente não está falando das regras. Existe a forma de você quebrar essa regra, mas a gente também não está falando disso. A gente está simplesmente tentando associar públicos com tipos de fontes que vão conversar com esse público. Ainda tem outros passos que a gente já vai falar sobre isso, mas já você vai entender, tá? Então é uma fonte mais feminina, então seria mais interessante a gente usar essa fonte para um design voltado mais para o feminino. Tem exceções, como eu já falei, mas não é esse o caso. Já essa fonte aqui, ela é uma fonte mais pesada, ela tem serifas quadradas, então ela é um pouco mais imponente, ela chama mais atenção para algo mais importante, para algo mais não importante, tá? Essa palavra ela não encaixou direito aqui. Uma coisa mais impactante, tá? Aqui não tem um público específico, mas seria algo mais
pesado mesmo para usar essa fonte, alguma coisa que precise, que necessite desse peso, dessa agressão, dessa agressividade um pouco mais social, sei lá se dá pra gente usar essa palavra aqui, tá? Mas seria mais ou menos isso, tá? Isso aqui dá para usar com público geral, dá para usar com todo tipo de público, vai depender da mensagem que você quer transmitir com ela também, tá? Já essa daqui, se a gente parar para pensar num público para essa fonte aqui, seria um público mais sério, uma fonte mais social, uma fonte mais corporativa, mais voltada para os negócios, mais voltada para uma coisa mais simplesmente para um público mais sério, que não quer saber de muita frescura, de muita firula e coisa desse tipo. Então seria basicamente isso aqui. Já essa daqui é uma fonte mais elegante, para um público mais, talvez ali um público mais voltado para moda, para móveis, uma coisa mais high society, alguma coisa nesse sentido, tá? Dá pra gente associar isso aqui a muitos públicos diferentes, tá? Vai depender do motivo, do intuito, da mensagem que você quer transmitir, como eu já falei. Já essa daqui, olhando para essa fonte aqui, o que você acha? Cara, não tem como não saber para que público a gente vai usar esse tipo de letra. Não tem como. Se você não sabe, você tá começando agora, eu tenho certeza absoluta no design. Se você já tá há um tempo no mercado e não sabe, não consegue identificar para qual público é essa fonte aqui, meu amigo, você precisa de fato, definitivamente entrar para o Designer de Outra Dimensão, porque lá eu vou te ensinar cada características dessas letras, dessas fontes, dessas famílias tipográficas, de todos os aspectos necessários para você entender sobre tipografia e outros assuntos também. Então é só você clicar no primeiro link aqui na descrição e vai lá ver, porque você precisa aprender de uma vez por todas para que você vai usar essas fontes, tá? Você tem que saber isso aqui. Senão o seu design vai ficar uma porcaria para sempre, você nunca vai saber por que tá ficando ruim. Esse tipo de fonte aqui é um tipo de fonte mais cômica. Isso significa que a gente vai usar isso para um público mais infantil, simples assim, ou em algum caso mais específico, para quando você quiser trazer um aspecto mais lúdico para o seu design, mesmo que não seja para criança, que você não esteja fazendo um design voltado para o infantil, você pode usar esse tipo de letra para um público que vai entender a ludicidade, eu não sei se essa palavra existe, dentro do seu design, tá? Você pode usar essa coisa mais cômica, essa coisa mais alegre, mais divertida, para um aspecto, poderia ser, por exemplo, para pet shop. Daria perfeitamente, porque traz essa ideia do lúdico, mas dependendo de alguns aspectos do seu design, como combinação de cores, a escrita, o texto que você vai usar e outras coisas desse tipo, as imagens, por exemplo, não vai trazer a ideia de infantilidade. Então dá para você usar também. Agora, essa última aqui, olha só que fonte extremamente agressiva. Para que público que a gente poderia usar isso aqui? A gente pode usar para um público mais rebelde, um show de rock, por exemplo. Enfim, tem um mundo de fontes, de públicos que a gente poderia explorar em relação a essas fontes aqui, mas resumido, é isso aqui. Essa é a primeira coisa e a mais importante que você precisa fazer na hora de combinar as suas fontes. Agora, nessa segunda etapa do nosso processo de combinação de fontes, para o seu design gráfico, o que você vai fazer como um mestre, como um profissional do design gráfico, vai ser simplesmente definir as emoções que você quer transmitir com essas fontes. Como assim? Lembra que a gente acabou de analisar uma por uma dessas fontes aqui? Essa daqui, por exemplo, ela transmite uma sensação mais agressiva, essa daqui transmite uma elegância, essa daqui transmite uma delicadeza, essa daqui transmite um peso maior, uma coisa mais imponente, essa daqui transmite algo mais engraçado, mais lúdico, mais infantil. Isso são emoções. Então você tem que definir essas emoções antes mesmo de colocar as fontes dentro do seu design. Cara, isso aqui é uma coisa que os alunos do Designer de Outra Dimensão estão carecas de saber, porque eu ensinei detalhadamente cada um desses aspectos, cada detalhezinho disso sobre emoções, sobre público-alvo, sobre sentimentos, sobre combinações. Tem um módulo inteiro sobre fontes, sobre tipografia dentro do Designer de Outra Dimensão. Por que eu falo tanto sobre esse curso aqui? Porque, cara, você não vai encontrar nada igual no mercado. Nada igual no mercado.
nada igual no mercado. Você não vai encontrar. E por quê? Eu quero te salvar desses Gurus safados que estão te empurrando lixo para você consumir, ou simplesmente um pack para você alterar ali o texto, a imagem e o logo do cliente para poder ganhar ali seus R$30 e ficar comprando cada vez mais pack, mais pack, mais pack, que tá todo mundo usando. Não é isso que eu quero, cara. Eu quero que você aprenda. Eu quero que você aprenda de fato como faz isso aqui. Por que que você tá fazendo? Então vai lá na página, assiste o vídeo para você entender exatamente tudo que você vai aprender dentro do curso, tá? Para você ir lá e assistir o vídeo, você não paga nada, pode ficar tranquilo. Você só vai entrar no curso se você definitivamente quiser mudar a sua carreira de uma vez por todas, entender profundamente o que você está fazendo. Então aqui você vai precisar definir as emoções e o público-alvo antes de escolher qualquer fonte. Nesse caso aqui, obviamente é mais fácil porque eu já tenho as fontes escolhidas e eu já sei quais são os públicos e eu já sei quais são as emoções. Mas, por exemplo, você vai criar um design para uma farmácia e o público-alvo são idosos. Qual dessas fontes você escolheria? Eu não escolheria nenhuma delas, porque nenhuma delas se encaixaria perfeitamente nesse caso, mas dá pra gente adaptar. De qualquer forma, você precisa saber isso, porque vamos supor que o seu design é para uma farmácia, mas ela não é para idosa, ela é para mulher. Você vai vender, por exemplo, medicamentos específicos para o público feminino. Então você vai ter que ter uma outra abordagem, você vai ter que ter esse conhecimento antes de começar a criar para poder escolher as fontes corretas. Isso pode parecer muita informação, isso pode parecer muito aprofundado, mas cara, quando você começa a combinar as fontes, você pega ali pontos que são automáticos. Olha, eu vou escolher essa daqui por causa disso, 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 disso. Simplificando, define um público primeiro, antes de começar a procurar fontes, porque você precisa saber para quem você vai fazer isso. Depois você vai definir quais emoções você precisa transmitir, você quer transmitir através dessas fontes, para daí então a gente passar para a nossa terceira etapa. Essa terceira etapa é a mais fácil de todas. Por quê? Porque as duas primeiras são mais difíceis. Precisa conhecer esse público-alvo e depois você precisa definir as emoções, como eu já falei. Agora é que você vai passar definitivamente para a combinação de fontes. Como que você faz isso? Da mesma forma que eu te ensinei até agora. Definir o público? Beleza. É homem? É mulher? É criança? É cachorro? É o quê? Qual emoção eu quero transmitir agora? Eu quero transmitir algo carinhoso? Eu quero transmitir algo lúdico? Eu quero transmitir raiva? Eu quero transmitir amigabilidade? Eu quero transmitir peso? Eu quero transmitir dor, sofrimento? Eu quero transmitir alegria? O que eu quero transmitir com essas fontes, com esse design? O que eu quero que o meu cliente sinta? Porque assim, com essas informações, agora você passa para a combinação. Como é que você vai fazer essa combinação? Escolhendo fontes que tenham essas características que você acabou de definir. Simples assim. Ah, mas cara, eu não entendi nada do que você falou. Volta ao vídeo lá do começo, assiste no 1.0. Não coloca essa droga desse vídeo no 2.0. Porque isso aqui não é TikTok, mano. Isso aqui é uma aula valiosíssima que vai enriquecer a sua carreira e com isso você vai conseguir cobrar mais caro no seu design. Porque só dessa forma é que você vai conseguir escolher as fontes. Você vai escolher as fontes com esses aspectos relacionados com o público e com a emoção. Como? Conhecendo as fontes, olhando para elas. Essa fonte aqui, ela não me transmite uma certa delicadeza e também mais voltado para o público feminino, mas também poderia estar voltado para o Natal. Olha só que aqui vai um pouco de experiência também, tá? Vai depender do conhecimento que você tem. Se você não tem muita experiência, vai ser só com prática que você vai conseguir entender isso, tá? Quanto mais conhecimento você adquirir, quanto mais informações você absorver, mais fácil vai ser de você aplicar esse conceito, tá? Na parte de combinação também existem outras regras mais simples. Você pode fazer combinações de estilos. Por exemplo, você pode combinar essa fonte aqui com essa daqui. Combina? Combina. Ela vai transmitir uma outra emoção, ela já não vai ser mais especificamente aquela, ela já vai combinar informações aqui, vai transmitir uma sensação diferente. Poderia combinar com essa daqui? Poderia. É uma outra sensação que vai transmitir agora. Poderia ser essas duas aqui?
Poderia. É outra sensação. Conseguiu entender que agora cada combinação que você faz, ela vai transmitir uma certa experiência, ela vai transmitir emoções diferentes. Então, como é que você faz para combinar? Você pode combinar estilos diferentes, como por exemplo, sem serifa com manuscrita. Você pode combinar serifada pesada desse jeito com serifa simples dessa daqui. Você pode combinar cômica desse jeito com uma fonte sem serifa desse jeito aqui, por exemplo. Enfim, você vai ter um monte de combinações aqui. O que você precisa saber é que precisa ser combinado conscientemente. Você precisa saber por que você está fazendo isso. Sabendo os dois pontos iniciais que eu te ensinei aqui, definir o público, conhecer o público e definir as emoções, todo o resto basicamente vai ser automático. Porém, um conselho que eu te dou, escolha fontes coerentes com o que você está fazendo e que sejam condizentes com o público e as emoções. Cara, eu quero transmitir poder, quero transmitir seriedade. Aí você vai lá e coloca uma fonte dessa daqui, por exemplo. Você vai colocar essa fonte aqui. Meu amigo, como é que você vai transmitir seriedade com uma fonte cômica? Como que você vai fazer isso? Não dá. Tem que ser condizente com o conteúdo, tem que ser condizente com a emoção que você quer transmitir. Eu quero transmitir uma sensação mais feminina. Aí você vai lá e usa uma fonte dessa daqui. A Bauhaus. Cara, não usa Bauhaus, para de usar Bauhaus, você nem sabe o que significa isso. Tem um monte de gente usando Bauhaus aí sem saber o que significa, sem saber o que é, sem saber para que serve isso aqui. Cara, para de usar Bauhaus. Quero transmitir infantilidade. Aí o cara vai lá e coloca uma Comic Sans. Não vai usar Comic Sans, você vai usar outras fontes mais bonitas, mais coerentes, que sejam mais interessantes que a Comic Sans. Se você está usando o Comic Sans ainda, cara, você definitivamente não é designer ainda. Enfim, faça esses 3 passos que eu acabei de te ensinar aqui, que você vai conseguir combinar as suas fontes como um mestre do design gráfico. Defina o público, saiba quem é esse público, defina as emoções que você quer transmitir com essas fontes que você quer e escolha fontes condizentes e coerentes com os 2 primeiros passos. Agora, para você se aprofundar ainda mais na combinação tipográfica e em outros aspectos da tipografia, clica aqui. Te vejo do outro lado do portal.